Boa noite, senhores. Vamos falar de publicidade abusiva. Nós vimos que há uma diferença entre propaganda e publicidade. Na propaganda não existe a intenção de lucro. A ideia da propaganda é passar uma ideia, vender uma campanha, vender a ideia de venda, que é no sentido figurado, de transmitir mesmo uma ideia, uma ideologia, uma política. Tanto é que a gente tem propaganda eleitoral. Então essa é a forma correta. A publicidade, não. A publicidade já tem efeito lucrativo. A intenção, a finalidade dela é obter lucro. Então nós temos as publicidades institucionais, quando você promove uma marca. E as promocionais, quando você faz oferta de determinado produto. Examinamos ainda no artigo 37 que existe a possibilidade da chamada publicidade enganosa e da publicidade abusiva. A publicidade enganosa se remete diretamente ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que dão as características que devem conter toda e qualquer oferta. Informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, com preço, origem, garantia, qualidade, quantidade. Então, tudo o que disser respeito, composição, tudo o que disser respeito ao produto deve estar na oferta. Se essa oferta contiver alguma informação falsa ou induzir o consumidor a erro, seja por ação ou omissão do fornecedor, pouco importa, ela vai ser considerada enganosa da mesma forma. Então, a falha no dever de informar por parte do fornecedor leva à concretização daquilo que nós chamamos de publicidade enganosa, que está previsto no artigo 37, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, é essa publicidade enganosa que geralmente as pessoas reclamam. Eu fui vítima de uma publicidade, as pessoas falam de forma incorreta, elas falam, fui vítima de uma publicidade abusiva. Não, isso foi vítima de uma publicidade enganosa. Ela tentou te enganar em relação à oferta do produto. O produto não possui as características que foram apresentadas, ele não está da maneira como foi apontado na foto, ou qualquer outro detalhe importante. Então, houve uma falha muito grave no chamado dever de informar. Seja esta falha proposital, seja esta falha por equívoco, não importa. Como não existe a modalidade culposa, o dever de informar é um critério objetivo, portanto, responde o fornecedor por qualquer publicidade enganosa. Pois bem, e o que vem a ser a publicidade abusiva? Por seu turno, a publicidade abusiva tem um rol exemplificativo enunciado no artigo 37, parágrafo 2º, também do Código de Defesa do Consumidor. E a gente considera abusiva toda publicidade que seja discriminatória. Então, não é função da publicidade efetuar ou perpetuar discriminações, seja de gênero, de etnia, qualquer discriminação, que seja exploradora do medo ou da superstição, isso também não pode ocorrer, incitadora de violência, também não é permitido, nenhuma publicidade que incite a prática de qualquer ato de violência, seja material, seja emocional. Não é permitido qualquer publicidade que fira os valores ambientais ou que cause um risco à saúde ou segurança, ou mesmo estimule a insegurança do consumidor no uso de produtos e serviços. Então, gente, muito cuidado. A publicidade abusiva, se você quisesse definir de uma maneira mais simples, seria toda aquela que afeta ou acaba acarretando a violação da dignidade da pessoa humana. Então, em quaisquer aspectos que isso ofenda a dignidade da pessoa humana, nós teremos aí uma publicidade abusiva. Então, infelizmente, vocês vão encontrar na prática muitas publicidades atentatórias à dignidade da pessoa humana, seja explorando a criança, seja explorando ou apelando na parte sexual, seja tornando a mulher um objeto, seja discriminando com relação à cor da raça, né? A etnia. Então, nós vamos ter muitas publicidades que os senhores encontrarão por aí, extremamente ofensivas. Infelizmente, elas continuam a existir por uma razão bem simples,
parece-nos que o brasileiro gosta um pouco disso. Então elas chamam a atenção, chamam até pela brincadeira que não deveria ser feita. Então elas chamam a atenção, você grava, guarda aquilo. Elas são publicidades que são feitas e duram pouco, porque os órgãos responsáveis vão entrar com as medidas cabíveis e vão tirá-las de circulação. Isso, no entanto, não impede que elas estejam ali colocadas, porque não existe órgão censor. Não existe nenhum órgão pelo qual você passe o crivo da publicidade antes da sua divulgação. Ao contrário, acontece da divulgação e aí a publicidade vem, ali os órgãos vêm para verificar se essa publicidade feriu a dignidade da pessoa humana ou não. Então espero que tenha sido bem clara essa parte em que, na verdade, a publicidade discriminatória, seja ela de que natureza for, ela é vedada e essa sim é abusiva. Por quê? Porque abusa dos seus direitos. É nesse ponto que ela é abusiva. A propaganda, ela pode ser enganosa? Não, porque a propaganda é propaganda de uma ideia. Vai enganar o quê? Ela pode ser abusiva. E da mesma forma ela deve ser proibida. Então, campanhas que discriminem, que incitem a violência, que de alguma forma firam a sensibilidade ou os direitos daquele que estão assistindo, ou mesmo de uma camada pequena, um grupo de crianças ou de idosos. Você não pode fazer uma campanha falando das novas regras, por exemplo, da Previdência, e falar assim, agora sim, você que é idoso pode viver. Porque antes ele tinha que morrer. Então essa é considerada uma publicidade abusiva. Vai ser removida, vai ser retirada. Então é muito comum os senhores encontrarem publicidade não, nesse caso propaganda, porque é uma propaganda promovida pelo governo. Então muitas campanhas governamentais são abusivas. As campanhas de controle do trânsito são as mais comuns. Os senhores vão encontrar um grande número delas com caráter abusivo. Diferente das campanhas de transplante, que geralmente são edificantes, né? Então, doe, permita que uma vida se perpetue. É diferente de você fazer uma campanha de educação no trânsito, que na verdade não te educa para o trânsito, te alerta para a possibilidade de morte, mostrando cenas de uma violência ocorrida com um acidente. Só você tem que imaginar o seguinte, pode ser que alguém que tenha perdido alguém num acidente esteja voltando para casa. Ele tem todo o direito de ligar a televisão e não ver uma imagem dessa. Essa imagem é proibida. Faça uma campanha propositiva, não uma campanha que atraia ainda maior receio. Essa é a campanha da insegurança. A campanha da insegurança não é permitido. Essa é uma propaganda, portanto, abusiva. Então, os senhores encontrarão propagandas abusivas, que são aqueles que usam, se valem do medo e tudo mais, e publicidades abusivas, que também acabam ferindo os direitos aí das mulheres, dos negros, e por aí vai, né? Nós vamos ter uma série de publicidades aí que ofendem a infância, que ofendem a terceira idade. Então, infelizmente, isso daí ainda acontece. Tá bom? Era o que eu tinha para passar. Os órgãos reguladores para a publicidade são o CONAR, o CAD, a própria Anvisa, às vezes se manifesta, a ANS também se manifesta, o Ministério Público se manifesta, o Brasilcom se manifesta, né? O IDEC, mas o correto é o próprio Ministério Público, o CONAR e o CAD manifestarem-se acerca da publicidade abusiva. Acerca da propaganda abusiva, geralmente é o Ministério Público que atua. E são muitos os casos de propaganda abusiva. Sobretudo no que diz respeito a revistas. Tem muita publicidade abusiva nas revistas. Propagandas governamentais abusivas, os senhores encontrarão nas televisões, né? Já as publicidades, os senhores encontrarão as abusividades aí nas revistas. Então, são os locais mais comuns. E agora, na internet também, os senhores encontram isso de uma maneira mais clara. Tá ok? Um exemplo de uma publicidade infeliz foi a publicidade ocorrida na época da Copa, em que para cada país com que o Brasil jogava,
fazíamos uma publicidade tirando sarro, né, com as características daquele país. Então, isso não é uma medida de acolhimento, isso não é uma medida nem um pouco digna. Então, isso daí é abusivo. Só que passava pouco tempo, né? E todo mundo gostava. Que é essa característica infeliz que eu vivo falando para os senhores. De que o brasileiro acaba dando espaço para esse tipo de publicidade, para esse tipo de propaganda. Senhores, tomem cuidado apenas, por exemplo, com relação à religiosidade. Quando você avisa que vai ocorrer um culto ou uma missa, ou que vai haver uma procissão, nesses casos você está fazendo uma propaganda. Quando você fala de uma excursão que vai para a Terra Santa, isso e aquilo, aí você está falando de uma publicidade. Então, cabem os dois em um aspecto? Sim, em qualquer aspecto vão caber os dois. Os senhores tomem apenas cuidado para não se confundirem. Muito obrigada. São essas as indicações sobre publicidade abusiva e propaganda abusiva. Abraço, até mais.